Salve, salve galera, mais um Saturnália aqui pela TV do Correio da Manhã. E hoje estamos aqui recebendo no episódio 106 o desenhista também, quadrinista, Ari Rosa. Maravilha. Também fundador da Balão Negro Editora, né? Exatamente. Vamos bater um papo aí sobre o universo do Cartoon. É Cartoon também? Cartoon também é Pode se comics, quadrinho independente, quadrinho underground. Bacana. Sobre De música também, que... música, poesia. Cara, Pri, boa noite, Pri. O cara é multitalento. Ele tava conversando comigo aqui e falou que é cantor de hip hop também, Diogo. Olha só que bacana. Isso. Aposentado. Ah, isso aí, como dizia, como tem o ditado, malandro não para, malandro dá um tempo. Quem sabe sempre sabe, na verdade. É como andar de bicicleta? Mais ou menos? É um bichinho que sempre incomoda ali de... Vem cá, um bichinho fica me chamando toda hora ali, mas eu deixo ele quietinho no canto dele. Queremos te agradecer a disponibilidade, né, Pri, de vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço. Falar um pouco da tua arte, falar um pouco da tua trajetória aí, que é muito importante. Beleza. Muito legal, por incrível que pareça. Quando eu vi a tua obra, eu falei, cara, tem que chamar esse cara. Quando eu vi lá na reportagem. Por incrível que pareça. Não, porque eu falei, cara, pô... nossa cidade, sabe? Tem uma coisa tão bacana assim. Tá querendo dizer o quê? Que na nossa cidade é difícil ter uma coisa muito bacana, é isso que você tá querendo dizer? Poxa! Mas Isso aí. se não é aquela famoso clube do Bolinha, não anda. É mais aí ou não menos tem nem isso como aí. defender, porque o clube do Bolinha realmente existe. Não existe o clube do Bolinha? Realmente existe. É isso aí. Mas tem Obrigado, coisa boa, tem Pedro. coisa boa, tem coisa boa. Obrigado. E, pô, quero te agradecer, cara, porque assim, Valeu, o nosso irmão. programa, né, Pri, a nossa vibe é sempre essa, dar liberdade, trazer pessoas que fazem coisa bacana, que faz arte, que faz cultura, né? E você que tá nos assistindo, pode mandar sugestões pra gente também. A gente tá sempre aí querendo acatar os pedidos, né, Pri? Sim, É isso. na medida do possível, gente. Também não vai mandar porque é convidado pra gente, né, Diogo? Senão também a gente... Temos convidados que eu queria entrevistar, mas vamos lá. A gente pode até tentar, né? Pode? Tentar pode. É. Tentar, né? Vai que... Eu vou chamar um então. Não. Esquece o que eu falei, Diogo. Por favor, Ele vai fazer um amor. Saturnália para maiores. O programa dele é, Esquece, o programa dele é esquece. um programa que tem que ser exibido depois de meia-noite, entendeu? Não dá pra passar agora 10 da noite ainda Temos não. bons atores em Petrópolis, muitos bons atores. É verdade, eu sei disso. Tem o Rodrigo Santoro, né? Que é aquele... Olha, ontem tivemos uma atriz petropolitana apresentando o Oscar, olha só. Exatamente. Não, mas tem Advogado. muita gente boa em Petrópolis. Tem sim. sim, tem sim. Tem o famoso clube do Bolinha, com certeza, mas tem muito artista que não tem, às vezes falta oportunidade, ou então alguém fala, olha só, esse cara é bom. Tá certo que a gente também não pode ficar só esperando alguém falar, esse cara é bom. Verdade. A gente tem que se fazer ser conhecido, né? Verdade. Mas tem muita gente aí que não tem nome e que Tem é muita boa gente aqui boa, na cidade. Tem uma galera boa. Enfim, vamos bater um papo contigo. Não sai daí não, você que tá em casa. Daqui a pouco a gente vai conhecer esse camarada aqui que tem um trabalho muito bacana. A gente vai colocar um pouco do trabalho dele. Tem aqui já, ó, uma obra dele que é muito bacana. Onde as pessoas encontram essa obra? Cara, ela encerrou há pouco tempo atrás uma campanha que eu fiz no Catarse para adquirir essa obra aí, mas dá para conseguir no direct aí no Instagram falando comigo. A gente vê a melhor forma e eu consigo enviar aí. Bacana, bacana. A gente vai falar, vamos falar dela aqui daqui a pouquinho. Tá ótimo. Mas para abrir o nosso programa do Abre Alas de sempre, tem o nosso canal na rede semanal, como sempre. A primeira informação, coloca na tela, por favor. Essa daí foi muito fofa, eu achei muito fofa, digna de trazer hoje. Sorriso de boto cor-de-rosa no Amazonas vence prêmio internacional de fotografia subaquática. Olha só. Sem óculos eu pensei que era um frango. Cara, tá bem diferente. Tá bem diferente. Com as perninhas As pra fora perninhas. d'água, assim, ó. Então, esse registro aí foi feito nas águas do Rio Amazonas, sob o céu alaranjado do entardecer. Olha A só. fotógrafa é a Katy Zou, que vive nos Estados Unidos. O primeiro lugar do concurso de fotografia subaquática Underrated Photographer of the Year em 2023. Eu sei que eu preciso dar aula de inglês, gente. Mas esse concurso, pelo que parece, foi o primeiro, né? E
ela conseguiu fazer essa foto bem bacana a aí. foto é linda. Tem do que ter um Boto. olhar muito sensível. Gostei. E existe uma lenda, né, Diogo? Tu sabe da lenda do Boto, né? Não é do Bozo não, gente, desculpa. O Bozo já foi embora. Olha, É, a lenda é que o Boto pode se transformar em belos homens e engravidam as mulheres lá, né? Um anjo, então, né? Tem um Boto naquela série que a gente... Vai ter a segunda O temporada. Boto morreu, cara. Ó, essa série Cidade. Não. Não sei, cara. Eu esqueci o nome, mas... Não, Cidade Dos homens. Invisível. Mas é Cidade o do... Invisível. Cidade É o do Invisível. Curupira da cadeira de Cidade rodas. Isso aí. É, mas eu fiquei muito triste que o Saci morreu, cara. O Saci, eu tenho um carinho por ele, porque ele é do sítio do Pica-Pau Amarelo também. Eu conheço o Saci há Mas tanto eu preferi a tempo, Cuca, cara. A A Cuca é a mulher do Rio a lá. Cuca tá ó. É do Rio, postando. mulher do Rio, sereia? É a sereia ela, né? Não, seria a outra, aquela foi a maravilhosa. sereia. Maravilhosa. Mas eu não sei, de repente, né? Vai que acontece alguma coisa e o Saci retorna. O sei Com lá. duas pernas, né? O Boto pra mim podia É ficar isso. na extinção que tá de boa. O Boto da série. O Boto é gente, não complicado, né? O Boto da série é o dispensa. A Alessandra Negrini tá postando toda hora. Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Ela posta isso dia sim, dia não. Mas ela é maravilhosa também. Tu viu a série, Diogo? Não. Pega pra mim, pega. Cara, o Curupira é muito maneiro. Eu não sei o nome daquele ator, eu esqueci, Eu mas também não ele... lembro. Ele é fantástico. Ele sempre manda bem nos Ele é papéis que muito ele... bom. A única série que eu tô vendo ultimamente é Branca de Neve e os Sete Anões, fantástico. É boa? É uma volta de uma atriz Não, renomada. né? para, Vamos. senão a gente vai ser cancelado. Vamos pro próximo assunto na tela, por favor. Fecha o microfone do Diogo. Cada um assiste a série que quer, né? Conto de fada. Mulher ajudou homem após acidente sem saber que era um príncipe. É isso mesmo. Karim, não sei falar o nome dele também não, gente. Me desculpa. Karim Nader Abunaba sofreu um acidente de avião e sobreviveu graças a uma jovem. Após sua recuperação, ele queria surpreendê-la. 17 de fevereiro, ele, que é um empresário árabe, americano, sofreu um acidente de avião no seu helicóptero na Colômbia. E ela o ajudou para sair, né, na situação lá, conseguiu resgatar ele e logo depois o helicóptero explodiu. Caramba! Parada. E ela tava no séria. heliporto lá Nossa. também. Ela tava próxima lá de onde caiu. E aí ela foi lá, ajudou o cara e tal. E ele deu um super carro. Quem quiser ver, busca aí. Deu um carro carinho pra Deu ela. um carrão pra ela. E Eu falou que era duvido. um dos primeiros presentes que vai dar. É. Então olha só como é, não pelo interesse, mas olha que bonita, né? Depois disso tudo, abriu uma situação. investigação e ela foi a causadora da queda da Não, Porque ela tava próxima, muito Não, próxima, né? O cara foi muito agradecido pelo ato dela de ajudar um desconhecido, né? Então isso é legal. Às vezes, tá vendo? Tu pode ajudar uma pessoa. Vamos morar dentro do aeroporto agora. Vou contar, vou tentar. Pode contar, Vou tentar contar resumidamente. Eu vi um caso de um cara que ajudou uma moça que estava sendo agredida, assim, na calçada, e o criminoso estava tentando arrastar a moça para dentro do carro. O cara, ele estava passando na outra rua. Só que ele olhou assim, virou a cabeça e viu o que estava acontecendo. Nem estava no caminho dele. O cara voltou, parou o carro, saiu do carro e pediu pro cara parar de fazer aquilo. Soltar a moça. O que o criminoso fez? Ele foi e atirou no estômago do cara. Deu um tiro no estômago do cara. Aí o cara caiu. Só que ele caiu assim, caiu de costas, já sentindo muita dor. E a outra moça lá, ainda na calçada. O cara tentou atirar nele 3 vezes e a arma falhou. Caraca. Tentou atirar 3 vezes e a arma falhou. Aí ele pegou e foi embora. Isso não é um verdadeiro milagre? Com certeza. O cara foi internado, ainda em estado grave, mas se recuperou. E a moça ficou super agradecida, né? Depois mandou uma carta de agradecimento. O cara era um estudante de medicina. Né? Depois ela até abriu criou uma fundação para resgatar jovens em situação de vulnerabilidade. Mas eu achei essa história muito interessante. Você está falando aí de ajudar, né? Isso é muito Mesmo que importante. quando ninguém está vendo, né? Ajudar sem olhar quem. E essa história, esse final de semana, eu fiquei pensando muito nisso. Porque ele podia simplesmente ir embora, né? Falando em ajudar, né? A gente criamos aí um Pix aí pra gente aí, né? Se o pessoal quiser fazer um Pix pra gente, em breve a gente vai estar colocando na tela aí também.
Colaborar com o programa? colaborar no Apoia-se pra gente também, pra tá ajudando o programa a cobrir custos também, que a gente às vezes as pessoas não sabem, mas temos custos aqui também na TV, né? Então, a gente tem que... Então você que gosta do programa, daqui a pouco a gente vai estar mostrando para vocês o nosso QR Code, né? Se as pessoas quiserem ajudar, tudo licitamente, né? Não tem nada de dinheiro desviado, não tem nada disso, é tudo dentro das 4 linhas. Mas é muito importante ajudar quem a gente não conhece, porque numa dessa aí você pode acabar se dando bem sem querer, né, Bri? Não é a intenção, essa não é a intenção. Né? Exato, A intenção é fazer o bem, exato, mas... Mas é bacana. É muito bom, né, quando isso acontece. Sempre. Ajudar o próximo, acho que Né? nos torna humanos também. Exatamente. E pra fechar, essa aí é a última. Coloca na tela aí. Mostrar dedo médio é legal, decide juiz do Canadá. Abre aspas, fala do juiz, né? Direito dado por Deus. Olha só, Diogo. Agora lá no Canadá tá liberado. O juiz canadense Denis Galiatsatos decidiu na quarta-feira, dia 8, que o ato de mostrar o dedo do meio a outras pessoas não é crime. Galiatsatos declarou inocente o professor Neil Epstein, preso por mostrar o dedo do meio a seu vizinho, durante uma discussão em maio de 2021 em Montreal, no Canadá. Mas era crime lá no Canadá? Agora eu te pergunto, imagina se esse cara no tribunal mostra o dedo no meio pro juiz. Será que vai continuar não sendo crime? É verdade. Interessante. É verdade. Tem essa questão. Às vezes pro vizinho não é, mas também pro juiz. Pode não ser crime, mas alguma coisa podia ser enquadrado aí, né? De alguma forma. Como assim? É Como assim, gente? Ato obsceno, né? É uma chatura que a gente tá vivendo, tem hora que, meu Deus. Mas enfim. Até porque antes disso ninguém fazia, né? Ninguém faz. E pra fechar aí o Caio na rede, é isso. E antes de passar a bola pro Diogo, né? Temos que falar. É necessário mesmo passar a bola pro Diogo hoje? Tem que passar, não tem jeito, tem que passar. Tá bom. Vamos falar aí do nosso selo, você que está acompanhando o programa, né? Tá vendo que tem um selo aí na nossa tela, aqui. É o nosso selo antirracista. Por quê, Pri? Porque no dia 21 de março é o Dia Internacional da Luta contra a Discriminação Racial, né? E a data foi instituída pela ONU em memória às 69 vítimas fatais do massacre de Sharpeville, ocorrido em 1960 na África do Sul. Nesse dia, 20 mil pessoas negras protestavam pacificamente contra a instituição da Lei do Passe, que previa a obrigatoriedade de negros portarem cartões de identificação nos quais constava o local aonde eles poderiam ir. Tropas do exército local começaram a atirar contra os manifestantes e 186 pessoas ficaram feridas. Então, a nossa luta também é uma luta contra o racismo. Nós aqui do Saturnália, né, Pri? Sim. Adotamos esse mês como um mês de luta, né, de mostrarmos a luta, na verdade, é o ano inteiro, né? O mês de março, o mês de novembro é para chamar a atenção, enfatizar essa luta, mas é uma luta diária no cotidiano, né? A gente tem alguns avanços, sim, mas a estrada ainda é longa, muito longa, né? Tem muitas coisas ainda a serem mudadas. E falando nisso, melhoradas. Petrópolis tem o telefone, coloca na tela, por favor, você de Petrópolis aí, se passar por alguma situação dessa, tem o 0800 024 1000, né? A partir de novembro de 2022 entrou esse 0800. Se funciona, a gente ainda não sabe se está funcionando totalmente. Né? Tem que ligar para saber se está funcionando realmente, porque se não estiver funcionando, alguém tem que botar para funcionar. Lembrando que agora, se existe um canal, o canal tem que funcionar, né? Sim, lembrando que agora injúria racial é equiparado ao racismo, então, né? Infelizmente, todos os dias, alguns casos viralizam na internet, mas infelizmente essa prática é diária, o combate é diário. Tem que ser. Né? Para todos. Para todos. É isso. Diogo, tá contigo o pique. Show de esporte na tela. Alô, você com este belo quadro aqui atrás, hein? O figurino hoje tá um pouco apropício do que foi esse final
de semana e começo da semana. Vamos falar um pouquinho aqui do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca que começou a sua fase final no domingo com Volta Redonda e Fluminense. Volta Redonda ganhou de 2-1, me desculpem, os tricolores. O Fluminense agora precisa ganhar de 1-0 no próximo sábado para garantir a vaga na finalíssima do Campeonato Carioca. O Fluminense, que não apresentou um belo futebol, teve um pênalti em um lance muito polêmico pro Volta Redonda que não foi dado. E o gol do Fluminense, ao meu ver, sobre o critério que está todo mundo colocando na arbitragem, foi falta, já que um lance muito parecido com o Fla-Flu de uma semana atrás, que também houve falta num lance muito semelhante. Questionamentos à parte, o Fluminense precisa de 1-0 para garantir a vaga na final do Campeonato Carioca, meus amigos. Então, sábado, 4 da tarde, canais Bandeirantes passarão essa segundo jogo da semifinal. Na outra semifinal, que foi nessa última segunda-feira, vulgo ontem, né? O Flamengo venceu o Vasco por 3-2 num golaço de Arrascaeta, né? O Flamengo que fez o segundo gol numa falha defensiva do Vasco de saída de bola com Pedro, e o terceiro gol da equipe rubro-negra num apagão da defesa do Vasco, e o goleiro que não saiu, Fabrício Bruno, fez 3-2. O Vasco também fez um golaço, que abriu o placar da partida com o Gabriel Peck, e chegou a empatar a partida em 2-2 com o Alex Teixeira até sofrer a virada, né? A nota triste foi Mateuzinho, lateral rubro-negro, numa dividida com o jogador Figueiredo, quebrou a tíbia, vai ficar um tempinho aí fora dos gramados, força Mateuzinho. E o Vasco também é o mesmo critério do Fluminense. O Vasco, se ganhar por 1-0, tá na final do Campeonato Carioca, ou ganhar, né, tanto o Vasco quanto o Fluminense, por um gol de diferença. Então, meus amigos, vai ter emoção até o fim, né, neste final de semana. O Fluminense joga às 4 horas, com transmissão da Band no sábado, e Vasco e Flamengo se enfrentam no domingo às 6h10, com transmissão da Cazé TV. Então aí a galera que gosta, fique ligado. Não temos hoje, né, a Fórmula 1. Fórmula 1 volta semana que vem com Jorge Butinauer falando sobre o GP da Arábia Saudita. Canais Bandeirantes também vão passar, né, o treino de classificação, que é sábado 1h30, a corrida também, acho que no domingo 1h30. Falando do último clube, o Botafogo que foi eliminado das fases finais, né, desse campeonato carioca, mas está com muito problema fora de campo. A SAF do Fogão tá dando problema, não tá pagando o fundo de garantia há mais de 3 meses e já tem jogador querendo entrar na justiça para pedir rescisão de contrato unilateralmente. Então, meus amigos, aguardemos os próximos capítulos deste Botafogo, deste belo bairro para se morar no Rio de Janeiro. Não é não, Priscila? O que falar? Espero vocês semana que vem, novamente com o nosso show do esporte, falando das semifinais do Campeonato Carioca, os times que vão estar na final. E ó, a galera da torcida vascaína aí, ó, essa semana, quinta-feira, Vasco e ABC se enfrentam pela Copa do Brasil. E o Botafogo entra também em campo e esta semana também pela Copa do Brasil. Fluminense e Flamengo descansam, né? Que entram já nas fases das oitavas da Copa do Brasil, porque estão na Libertadores. Então, meus amigos, os times carioca jogando essa semana e no final de semana a fase final do Campeonato Carioca e Fórmula 1. Eu fico por aqui, espero vocês semana que vem. Valeu, alô você! Esse foi o show do esporte, galera. As semifinais do Campeonato Carioca. Beleza? É isso aí. Galera, daqui a pouco a gente tá de volta. Não sai daí não, que tem mais Saturnália pra vocês. Tem daqui a pouco um super bate-papo aqui com a Ari Rosa. Esse excelente, belíssimo, sei lá mais o que. Um cara fabuloso aí na arte, né, na arte visual. Vamos bater um papo com você daqui a pouquinho. E Pri também tem polêmica aí da semana, né? Sim. Tem Oscar também. Pouquinho. Um pouquinho de Oscar aí pra falar, né? É. Teve muita surpresa? Você achou muita surpresa? Sim. Pra dizer o mínimo. Eu não conheci muitos filmes porque eu consigo ver filmes agora, Diogo, por etapas. Então eu não consegui ver quase nenhum, na verdade. Mas vamos bater um papo aí sobre isso também um pouquinho, né? Okay. Beleza? Não sai daí não, daqui a pouco a gente tá de volta com mais Saturnália pra você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso
mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. É isso aí, galera. Voltamos aqui pela TV do Correio da Manhã. E você que está nos acompanhando pela primeira vez, pode nos seguir lá no Instagram, né, Diogo? É isso aí. Saturnália Petrópolis. Tem tudo lá. Não precisa colocar aí, é só colocar @Saturnália Petrópolis no seu Instagram. E segue a gente lá para conhecer nosso trabalho, todos os entrevistados, os convidados do mês. Semana que vem estaremos com 2 convidados. Teremos um programa extra semana que vem. Programa especial. Exatamente. E é isso, Pri. Tá contigo o pique. Segue o baile. Pode rodar a vinheta, por favor. Então, gente, vamos começar com um assunto mais leve, né? Boa. O Oscar de 2023, né, teve algumas surpresas no Oscar. Algumas figurinhas já estavam sendo esperadas, né? Mas realmente algumas foram surpreendentes. O grande vencedor da noite foi Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Ele conquistou 7 estatuetas, né? O maior campeão da noite. E algumas não tão esperadas assim. O Oscar, eu vou só tirar algumas categorias, né? O Oscar de atriz coadjuvante, que estava sendo muito esperado para Ângela, né? Por Wakanda, ficou com a Jamie, né? De Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Foi muito criticado, inclusive estão criticando a reação da Ângela ao descobrir o vencedor ser anunciado, mas eu sinceramente não acho que tenha sido, acho que de repente aconteceu alguma outra coisa, não acho que tenha sido algo deselegante da parte dela, de repente, pelo menos ao meu ver, né, eu não sei, ela ainda não se manifestou, mas eu também estava torcendo muito por ela, acho que teria sido muito merecido, mas a Jamie ficou felicíssima, né? Tivemos também Pantera Negra premiado, né? Figurino, melhor figurino, né? Essa parte eu vi, consegui ver essa parte. Foi a única premiação. A melhor canção ficou com RRR, né? Eu tava torcendo pela Rihanna, eu já tinha falado isso, tava torcendo pela Rihanna. Você falou isso. Mas infelizmente não foi possível, porém a apresentação da Rihanna foi maravilhosa, da Lady Gaga também foi sensacional. E também tivemos, peraí, só um minutinho, Pinóquio como melhor animação, né? Também já estava sendo mais ou menos esperado, né? Mas algumas categorias técnicas assim Avatar ficou para trás. Muita gente achou que ele arrebentaria mais prêmios, mas não foi possível. O Elvis também ficou para trás também. Nada. Os Banshees também ficaram para trás. Fabelmans também ficou para trás. E teve muita gente decepcionada, né? Mas todo ano tem uma quantidade de surpresa. Vocês assistiram o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo? Eu ia falar sobre isso, porque eu assisti Avatar. Esse filme tem que ser muito bom pra ganhar. Porque o Avatar, assim... esse filme tem que ser uma coisa do outro mundo. Não pode, desculpa falar quem gosta, mas é igual o Parasita, que ganhou um ano com o melhor filme. Eu vi aquele filme e falei, tá, e aí? Eu achei Parasita incrível. Então, por que ganhou esse filme e os outros não ganharam? Eu acho que, não sei, na minha humilde concepção, eu acho que a vitória de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma mensagem da academia do tipo, olha, arrisquem, inovem, façam coisas novas, né? Mesmo que ao primeiro olhar possa parecer bacana, talvez ridículo ou impossível, a mensagem de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é uma mensagem poderosa. Os elementos são extremamente diferentes, muito criativos, é um multiverso, né? Só você assistindo mesmo para você conseguir entender.
Tem gente que odiou. É um multiverso? É multiverso. Sentiu que o filme é viagem pura. Hoje em dia o cinema tem mais recurso do que nunca antes na história do mundo, né? Por questão do que a tecnologia viabiliza. Sim. Então, o que está na cabeça do roteirista, do diretor, né? Isso pode se tornar viável com uma certa lucidez. Às vezes, que a arte é bom viajar também, ser meio Não. doido, É, né? Dar uma mas viajada foi assim, exatamente né? isso. Mas tem coisa, por exemplo, Foi essa tá um pegada. filme que eu gosto, que vai lançar agora, o último, Velozes e Furiosos. Tem cada coisa que tu fala assim, não. Não, Mas olha Cara, só, eu penso Mas o assim, bom da ficção é isso, né? você a quer ver... viagem, mas não viajar tanto que não vai dar. Mas é a proposta. O Velozes e Furiosos sempre foi viajandão, assim, de o carro vai voar, sei lá. E é vamos pular isso de que é o paraquedas perigoso, e porque cair quem ali. vê tá fazendo isso na rua hoje, acha que é Velozes e Furiosos. Aguarda. Gente, Não, mas eu assim, assisti a Rambo e não quis ser o Rambo. Mas tem um que tem no Brasil. Pô, adorava mas o Rambo. Eu sou da acidente época do com Rambo. voo a gente vê todo dia. Não, é pra ser algo extraordinário mesmo, É, pra sim. você ver e viajar em algo Se você quer ver fantástico. algo real, você vê um documentário. Cara, documentário. E assim, a proposta desse filme, Tudo em Todo Lugar, na verdade teve um orçamento bem menor. É um orçamento, acho que foi de 25 milhões comparado a outros orçamentos, como da Marvel. Caramba. Poxa, você vê o filme, a edição do filme é uma coisa muito... Porque o filme fala sobre o quê? Fala sobre depressão, fala sobre apoio familiar, É mesmo. fala sobre suicídio, fala sobre Eu vou preconceito. ter que assistir esse filme. Cara, é um filme... Eu vou assistir filme pra ficar alegre, porque se é pra chorar tanto, eu vou ficar minha Não, vida fala- mesmo. Mas você, olha, mas por incrível O que mundo pareça... real tá aí, pô. Mas por incrível que pareça, você vai rir. Tem elementos ali, Diogo, que eu falo, é a cara do Mas Diogo. aí é o que eu te Aí. pergunto. É por isso que eu gosto do cinema de entretenimento adulto, entendeu? Porque ali não tem isso, não tem essa ficção. O investimento Meu é Deus. pouco. Não tem ficção? Não tem, não tem ficção. Não faça isso com os nossos telespectadores. Eles têm que assistir para ver. Tu olha assim e fala, será? Aquela resistência não existe. Não existe. Existe aquela Não, resistência. outra nisso. Continua, Pri, por favor. Só Corta. finalizando aqui. Nada de novo no Front também foi Filme premiado. alemão, né? Porém, eu já imaginava que isso iria acontecer. Ganhou como melhor filme internacional, né? E perdeu como melhor filme. Mas teve boas premiações também. Eu acho que é o filme com maior premiação da Netflix no Oscar. Acho que Legal. foram 4. Você falando em Netflix, posso dar não um spoiler, mas uma dica de Netflix? Sim. Saiu ontem, não sei se foi ontem ou uma semana, é Luther. Vi! Eu assisti ontem. Claro que eu vi. É fantástico. É filme. fantástico. É maravilhoso. Quem puder assistir, Aliás- é 2h30, quase 3 horas de filme, mas é fantástico. É, É, o maravilhoso. É o Idris. Eu não vou dar spoiler, mas é sobre um detetive policial investigando um crime que no final, assim, é uma coisa... Legal. E é com Surreal. o Idris Elba. Ah, tinha que ser. Maravilhoso. Então, Faltou só a Márcia Imperato. vamos Voltando, conversar. isso. Vamos conversar com o nosso convidado? Fechou? Como é que Não, tem não mais? fechou não. Ah, Vamos esse à tem? segunda parte da polêmica. Pode colocar a imagem, por favor, mas eu vou ser breve, serei breve. TikToker que enrolou o filho em plástico filme perde temporariamente guarda da criança. Eu vi isso. Gente, olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando a gente acha que já viu tudo, aí vem e acontece uma coisa dessa. Acho que pior do que isso é botar a criança pra vender bala ainda, né? Só tem uma coisa pior do que isso ainda, que é Não, botar a tem criança... coisa pior, Tem bater coisa- no filme sem necessidade. Também, Gente, também. tem coisa pior, também. mas isso Tem. não diminui Não, algo que poderia claro, ser isso é perigoso. irresponsabilidade, Uma com TikToker certeza. americana perdeu a guarda do filho após postar um vídeo da criança enrolada em um plástico filme e causar revolta em outros usuários. Nas imagens, o pai da criança aparece vestindo uma roupa militar e empurrando o bebê diversas vezes. Como a criança está com os braços e pernas imobilizados, cai na cama sem conseguir se defender. O vídeo foi apagado. Num depoimento, a Savannah Glenbin, que tem mais de 1 milhão de seguidores, aparece chorando e lamentando o que classificou como uma brincadeira de família. A mãe dele. A mãe da criança. Entre aspas, ele estava rindo e sorrindo, e foi uma coisa engraçada, né? Eles perderam a guarda, recuperaram, mas
ficou o alerta, né? Será que vale tudo por um like? Não. Principalmente se tratando de criança. Infelizmente, qualquer ser humano em idade saudável pode ser pai e mãe, né? Infelizmente, porque acho que deveria ter uma carteirinha pra ser pai e mãe também, porque tem gente que não tem maturidade e sanidade mental pra ser pai. Aquele episódio do Eu Patrulho as Crianças, você não é certificado. Então, assim, provando aí que isso não é brincadeira pra fazer com o filho. Né? Desculpa, você é mãe, eu também tenho minha filha. Sinceramente, assim, a gente tá falando de crianças, né? E é claro, a gente dá uma importância maior, né? Eu acho que às vezes, por essa busca desenfreada por like, né? Por reconhecimento, por um vídeo viralizar e tal, a gente meio que esquece que perde a noção. Não é um brinquedo. Não, perde a noção. Não é um brinquedo, é uma criança. E eu tô falando da criança, mas também tem uns vídeos com animais, cara, que, assim, sinceramente, pra ser engraçado, mas tem vezes coisas que não era pra ser engraçado. Mas como é algo inusitado, é algo que vai chamar atenção, é algo que vai atrair like, parece que vale tudo. O que o nosso convidado acha a respeito disso? Sobre o animal ou sobre a criança. Vamos falar especificamente desse caso. Eu sou da geração anos 80, então a minha infância foi meio complicada. Esse filtro que a gente tem hoje não existia quando eu era criança. Eu acredito que com essa percepção atual, a minha infância teria sido melhor. Eu creio nisso. Então acho que a questão do tratamento, não só com a criança, mas com o próximo, isso está sendo remodelado, revisionado, né? Evoluindo. A gente está tendo novas percepções para que a brincadeira em si, quando for uma brincadeira, seja engraçada para os dois. Para quem está brincando, né? Porque os dois brinquem, não só um brinque e um sofra. Né? Então acho que tem essa coisa que tá tudo mudando essa percepção. Então às vezes, né, às vezes a gente pode lançar um olhar achando que não é algo tão grave, né? Mas aí quando a gente vê a matéria inteira e começa a entender o contexto, esse comportamento repetitivo, né, desse eu não sabia e fiz, era brincadeira, né, que a gente já viu vários pedidos de desculpa, né, assim, na internet, quando a gente começa a ver que existe um padrão ali, é algo que necessita de uma atenção e também serve, muitas das coisas que a gente vê na internet, eu acho que tem muito disso de servir como alerta para que não seja repetido e nem normalizado, né? Verdade. E a gente tem aí os comentários aí que a gente pode analisar diversas opiniões. Vai ter muita coisa que a gente não vai concordar, vai ter coisa que a gente vai concordar também ali. Mas é olhar como uma oportunidade de crescimento no bem-estar aí, no sentido de socializar até não só com os nossos filhos, mas com os filhos dos outros também, né? Verdade. Nesse sentido aí. E você, Diogo, o que você acha? Eu achei desnecessário perder a guarda. Não concordo com isso. Acho que é um furo muito acima. Tem muita coisa aí que é muito mais grave que não acontece nada. Então, assim, Sim. Perder a guarda por causa disso, pode ser grave, tudo, enfim. Mas tem criança agora apanhando porque não sabe porque está apanhando porque o pai ou a mãe chega alcoolizado, Sim. apanhando porque não cuidou direito de um menino de 10 anos cuidando do irmão de 5. Porque o pai está, às vezes, bebendo ou fazendo qualquer outro tipo de coisa que não seja trabalhando e cuidando da sua família e está apanhando quando chega em casa. Não acontece nada. Triste A gente tem que olhar dentro do contexto também, no sentido de que perdeu a guarda dentro de um país que tem prisão perpétua para criança. Isso. A lei lá é outra lei, né? Tem isso. Aqui no Brasil, pra gente brasileiro, acho que talvez realmente não seria motivo de perder a guarda, mas dentro da percepção estadunidense, mas eu falo da seguinte opinião, umas coisas que eu falo, esse negócio de lei, eu falo da seguinte coisa, quando a gente vai para um outro país
eu fui para um outro país. Eu vou citar um exemplo que aconteceu no esporte. Uma jogadora de basquete entrou na Rússia com droga, ela entrou com maconha, ela foi presa na hora. Tá pedindo anistia. Não tem que ter nada disso. Você tá indo para outro país, você tem que saber qual é a lei de lá, amigo. É isso aí, tem que estudar. Mas nos Estados Unidos é permitido. Mas é complicado Beleza. isso que eu, tipo assim, tu já viu o tamanho do livro da faculdade de Direito? Não, mas é o básico. Pô, eu vou sair do meu país, por exemplo, quem joga nos. Eu tô citando aqui os Estados Unidos, tá, gente? Nos Estados Unidos, a liberação da maconha, Em alguns estados. em alguns estados, a maioria deles, é permitido. Aí eu vou para um outro país. Eu não sei se é liberado. Indonésia, igual o surfista. Eu não sei se- Eu acho que o mundo inteiro sabe que lá não dá pra entrar com droga. Aí beleza, eu vou arriscar? Eu não vou arriscar. Ou então eu vou falar por mim mesmo. Eu sou diabético, quando eu viajo para fora do país, igual eu já viajei, Dá uma pesquisada. eu levo uma autorização do meu médico falando que eu faço uso daquele medicamento que pode ser heroína, eu posso botar ali um Boa Noite Cinderela, mas eu tô levando ali, ó, eu tô tomando essa injeção aqui porque é insulina, eu sou Sim. diabético, sou portador de uma doença. sentido. Então eu levo ali para comprovar o que eu tô fazendo. Olha só, tá vendo aqui, amigão? Eu preciso botar na geladeira dentro do avião, porque pode estragar, eu não sei se eu vou encontrar em outro país. Agora, tu entra num outro país, tô na dúvida. Não fica na dúvida. Assim, eu acho mais fácil essa questão de ter ali um respaldo médico do que conhecer a lei do país. Porque eu acho que é claro que tem Eu acho que tem que ter um equilíbrio, o superficial, um superficial ali. consenso entre as duas coisas. Isso. Assim, não dá pra você, colocar uma isso é a minha percepção, minha opinião, não sei. Uma atleta que você vê que não é uma terrorista, você sabe que não tem um histórico criminoso nem nada disso, no mesmo patamar de alguém que poderia estar levando, sei lá, um explosivo, ou, sei lá, cometer um assassinato, ou, sei lá, algo nesse sentido tão gravíssimo nesse sentido. Então, acho assim, a diplomacia serve para isso também, para a gente equilibrar esse tipo de coisa, né? Tanto que ela retornou, Um parênteses só nisso aí, Priscila. O que ela levou de maconha é considerado como se ela fosse Tráfico internacional. tráfico internacional. Tudo bem, mas e será que isso justificaria, sei lá, que ela ficasse, não sei, 20, 30 mas é a lei do anos? país, né? O problema É a que lei do país, cada mas ela não é de lá, É. entendeu? Tem É. isso, ela não é de lá, ela foi lá para fazer um evento. Então, realmente. Fica 3 dias sem fumar maconha, meu irmão. tem que ser. É isso que eu acho. Assim, Sim, mas- se ele depender, se ele usa nos países dele, Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar, Vamos lá. Que eu acho que é preciso, como mãe, vendo como mãe, eu acho particularmente que é de muito mau gosto, uma brincadeira de muito mau gosto. Sim. Existem todas essas coisas que você citou, Diogo, todas essas coisas terríveis que deveriam realmente ser punidas. As pessoas deveriam realmente perder a guarda, deveria ter fiscalização correta, concordo. Mas essas coisas não são filmadas, geralmente. Infelizmente, As pessoas feito na perdem encolha, a feito noção, escondido, né? muitas vezes dentro da família, né, disfarçado. E aí a pessoa vai, publica isso como se fosse uma coisa legal, e eu, particularmente, eu acho que não é. Então, assim, acho que é bom pra... Eles recuperaram a guarda, tá? Mas acho que é bom ficar a reflexão, né, pra ver se realmente vale tudo por um like, né? Criança é criança. É isso. Vamos aí conversar com o Ari, quadrinista, desenhista, o que mais? Quem mais pode entrar no Insta aí? Roteirista, repentista também, Também freestyleiro. sambista, repentista, Não, sambista Victor não, gostou de sambista samba. Seria bom, mas ainda não fui por esse lado aí não. Mas é isso, cara, artista. Cantor também? Canta alguma coisa? Tem Às uma vezes. voz grave aí, deve ser cantor também. Às vezes eu Parece um tento. timbre meio Jorge Aragão aí, né, pô? Eu tento, mas não é nada. Bacana. Não é o carro-chefe aí da. Mas fala pra gente, como é que você adentrou no mundo artístico aí, cara? Como é que começou aí os primeiros desenhos? Vamos colocar na tela aí, por favor, um pouco da obra do Então, Ari, enquanto a gente vai conversando, por favor. tudo começou. Eu comecei na arte foi através do rap, né? Bacana. E eu fazia muito freestyle, não escrevia nada. Era um repentista praticamente. No rap, o freestyle é um repentista, né? Quase.
assim, de, Vai no na minha mano a mano ali, né? não era nem batalha, não, era freestyle com o que tava acontecendo, assim. Entendi. Da galera que eu andava, eu era praticamente o único que fazia. Fiquei muito tempo nisso, aí depois de um tempo eu resolvi escrever e gravar música, gravei, mas aí não deu muito certo, me arrependi depois do conteúdo, falei, cara, não é isso. Eu preciso fazer algo que corresponda ao que eu sou hoje em dia, isso já não me representa mais, o que eu tô falando aqui. E fui mudando a percepção, até que chegou uma hora que eu compreendi que no rap, pelo menos no tipo de rap que eu fazia, ali quando eu tô me expressando artisticamente, eu tô falando em primeira pessoa, né? É o Ari falando algo para quem tá ouvindo. Certo. Isso me gerava um peso muito grande, né? No sentido de que como estão me interpretando, o que eu tô gerando na pessoa com esse pensamento que eu tô colocando aqui nas letras, e eu não é limitação, não considero limitação, mas colocar uma mensagem dentro de um potinho onde você tem que rimar e tem no máximo 5 minutos para falar, às vezes eu achava que ficava faltando alguma coisa que eu Você queria expandir, que eu não né? consegui colocar da melhor forma possível. Você precisava de mais espaço pra... Exatamente. Aí comecei para poesia, que eu era um pouco mais livre, mas depois agora eu tenho que voltar um pouco. Quando eu tinha até os meus 12 anos, Certo. eu li muito quadrinhos, jogava muito RPG. Então eu era bem nerdão, assim, sabe? Qual era o seu quadrinho favorito? Homem-Aranha 2099. Na época também tinha o X-Factor. Eu lia também Mônica, acho que muita gente lia. Eu tinha a coleção da Mônica. Eu ainda Aquela tenho. aquele box que vinha. X-Men, Zé Carioca, essas coisas todas eu lia, mas era mais esses heróis anos 90 aí que hoje em dia Tá em alta agora. estão em alta, mas tem os mais doidão que só ficaram no anos 90 mesmo, tipo Homem-Aranha 2099. Muito maluco esse quadrinho, mas eu tive esse momento aí da minha vida, até os 12 anos, que eu era bem nerd. Só que depois veio a adolescência, eu me afastei de leitura e tudo mais. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu voltei a ler quadrinhos, 5, 6 anos atrás, e ler com frequência, né? E ali eu percebi a possibilidade de me desenvolver artisticamente naquela área ali também. Que legal. Então eu já tinha o hábito da escrita vindo do rap, e eu fui desenvolver a parte da ilustração, que era algo que quando eu era mais novo também eu fazia, mas depois abandonei e vim voltando aos poucos, e é lapidação constante, né? E aí você se preparou, você foi fazendo autodidata, como é Então, que foi essa mudança? Primeiro eu só desenhava o que me vinha à mente mesmo. Às vezes era muito flashes que eu tinha antes de acordar, vinha algumas imagens antes de eu acordar, e eu acordava e já esboçava a imagem que veio na minha mente. Serve até como referência, né, para as pessoas aí que gostam de criar também alguma coisa. Coisas nesse sentido aí. Comecei assim, mas aí depois eu fui tentando aí os primeiros quadrinhos, saiu meio capenga, né, mas aí fui melhorando na questão da arte, questão do roteiro também, fui lendo bastante. Lendo sobre roteiro, né, sobre construção, sobre, né, tentando ter mais referências, vendo as possibilidades que são mais usadas, que são menos usadas, né? Então fui buscando conhecimento nessa área e ainda busco, né? E com isso fui desenvolvendo.
E é isso, cara. Aí dentro desse processo aí da ilustração, chegou ali, tava na tela ali, a primeira imagem que apareceu foi um quadro com tinta óleo que eu fiz. Volta então, aí, por favor, produção. Eu já trabalhei quadro, com... Primeira imagem, quadro azul. Já trabalhei com tinta óleo, com tinta acrílica. Esse aí é com tinta óleo, né? Já fiz coisas com tinta acrílica. Hoje em dia eu mexo bastante com aquarela, com arte digital também. Porque enquanto artista, se eu ficar muito tempo numa técnica só, eu começo a me dar uma certa... Monotonia. Isso. Fico meio estático. Eu gosto de sempre mudando. Quando eu mudo a técnica, eu tenho um renovo ali. Bacana. E eu consigo até agregar expressar coisas. Mais coisas, né? Sim, eu pego coisas que eu usava na tinta óleo e uso em outras formas, né? E uso na digital, ou seja, né? um acrescenta no outro, né? E você tem algum artista ou alguma artista, um artista específico que te inspirou, os traços te inspiraram? Então, artistas que me inspiraram, eu tenho alguns, assim, nos quadrinhos, né? Tem o Alex Maliv, que ele fez uma fase do Demolidor com Bendis, se eu não me engano. Ele é um desenhista muito bom, ele tem uma pegada bem sombria, assim, eu acho bacana. Tem o Dave McKean também, que ele fez as capas do Sandman. Eu li Sandman, mas não fui até o final, mas a arte do Dave McKean é muito boa. Fez também a Asilo Arkham, fez Black Dog, fez bastante coisa legal. Tem o Bill Sienkiewicz também. Gosto também da arte do Frank Miller. Frank Miller, ele escreveu 300, ele escreveu Sin City, ele escreveu Batman vs Superman. Então, ele é um artista que eu gosto bastante. Deixa eu ver, brasileiro, eu gosto muito do Chico. Ele é um artista nordestino bom demais. Tem um quadrinho que eu gosto muito chamado Lavagem, que é uma crítica a essa religiosidade tóxica dessa teologia da prosperidade, essas coisas assim, né? Tem algo nesse sentido aí. Gosto bastante do Chico, gosto também do Marcelo Quintanilha também. É um autor que me fez me fez ter uma nova percepção em relação à escrita, que ele deixa a escrita muito mais pessoal. Parece que eu estou conversando ali, quando eu leio algo do Marcelo Quintanilha, parece que eu estou conversando com um amigo meu no bar, né? Isso é interessante, né? Essa proximidade, cara, que consegue criar o artista com ele usa ali a linguagem do cotidiano, né? Isso desses brasileiros, tem mais brasileiros também que eu convivo, né? Tem o Bruno Souza também, que ele faz as tirinhas comigo na Balão Negro. Tem muita coisa que é... Fala pra gente um pouquinho da Balão Negro. Como é que surgiu a ideia aí da tua editora? Então, cara, tua editora, o seu, o teu? Né? A Balão Negro surgiu do entendimento que eu tive, né? Quando eu comecei a desenhar, eu já achava que eu estava pronto. Quando eu comecei. Eu tinha isso, então comecei a procurar editora. Só que eu procurava editora, eu não tinha procurava editora para publicar, eu não tinha um retorno no sentido de receber um e-mail de volta e falar que, cara, você ainda não está pronto, trabalha mais um pouquinho nisso aqui, melhora e depois manda um trabalho pra gente. Eu não tinha uma resposta. Eu enviava o e-mail e ninguém me mandava nada de volta. Nem tipo, recebemos a tua obra não, aqui, nada. Tá legal, e vamos vezes, avaliar, às vezes vamos não analisar. Era nem e-mail, às vezes era uma mensagem no Instagram, mesmo num perfil que não tinha tanto seguidor assim, no sentido era pra, pô... Ou te dá um norte também, te dá uma ajuda, né, cara? Não que tu... E eu tive pouquíssimos retornos, assim, sacou? Tive pouquíssimos retornos. E os retornos que eu tive eu guardo no coração. E fizeram diferença pra mim. A gente sempre guarda, né? A gente sempre guarda quem abre as portas. Fizeram né? diferença pra tua evolução.
quem me respondeu nesse tempo em que eu realmente... Eu sei que eu ainda tinha muito que aprender para conseguir colocar o quadrinho no nível para alcançar um público maior. Eu sabia que hoje em dia eu vejo isso. Mas talvez também não estava de acordo a tua obra com aquele selo. Não era o momento, né? Não era o momento assim, mas eu não tive retorno. Nem que fosse, cara, não dá, nem isso, era nada. Caraca. Então eu... Falta de respeito com a tua obra falei, também, cara, com você como pessoa também. Falei, cara, então sim, isso quando eu mandei esses e-mails, já faz uns 3 anos. E eu fiquei com isso no meu coração. E fui progredindo, né? Estudando, melhorando. Quando eu estava com obras em mãos, né? Falei, cara, eu não vou procurar editora. Eu vou abrir a minha própria. Maneiro. E vou... Se não me responderam naquele tempo, não vão me responder hoje. Eu vou abrir a minha e vou publicar as minhas obras dentro da minha editora. E não farei o que fizeram comigo. Quando eu encontrar algum artista independente que queira publicar, mesmo que eu não consiga publicar na editora, eu vou dar um feedback. Vou dizer o que eu acho, se eu achar que eu posso falar o que agregue na caminhada da pessoa, eu vou fazer. Se eu puder trazer para perto, trabalhar junto, eu vou fazer isso. Boa. Mas vou agir diferente do que agiram comigo. E assim começou a saga da editora, e então foi lançando o quadrinho Joanete. Também tem um quadrinho que eu não trouxe, mas é uma antologia que ela foi feita com os alunos do curso de desenho Trindade. Você dá aulas também? Não dou aula não. Ainda não, né? Não, ainda não. Mas eu falei aqui sobre artistas que eu admiro. Eu acho que eu falei, né? O Bruno Souza e tem o Douglas também. O Bruno é o que trabalha comigo, o Douglas é o cara do curso de desenho, curso prático de desenho Trindade. E eu aqui em Petrópolis? Aqui em Petrópolis. Eu fiz algumas aulas lá, fiquei alguns meses lá, e a gente pensou em projetos juntos. Um dos projetos é essa antologia que entre os alunos do curso Trindade, né, foram 10 alunos na primeira antologia, e depois a gente fez um chamado nacional aí, onde eu trouxe autores do Brasil aí para dentro dessa antologia, mais os alunos do curso. E esse quadrinho ele vai entrar em campanha no Catarse esse mês ainda, creio eu. E como que tu vê hoje o cenário dos quadrinhos? No Brasil, no mundo? Eu vejo quadrinhos é um nicho. E é um nicho que tem um monte de nicho dentro do nicho. Né? Tem gente que fala assim, cara, eu só leio mangá, que é quadrinho japonês. A gente fala, eu só leio quadrinho de super-herói. Aí dentro do quadrinho de super-heróis, eu só leio Marvel, eu só leio DC. Então tem muito dessa coisa de eu só leio isso, eu só leio aquilo. O pessoal é muito apegado ao seu... E nesse eu só leio isso, eu só leio aquilo, o quadrinho nacional tá lá embaixo. É o que a galera, dentro da minha percepção, menos vê, menos tem espaço. Entendi. Talvez eu diria assim, né? Que quando você está no meio dos quadrinhos, você vê canais especializados em quadrinhos, a grande maioria das pautas desses canais são quadrinhos internacionais. Os quadrinhos nacionais eles ficam num cantinho, mas tem gente que dá oportunidade também. Tipo, meu amigo Alexandre do canal Em Estado de Banca, ele fala bastante sobre quadrinhos nacionais, mas são raros hoje. Não raros, mas não é tão frequente quanto se fala sobre quadrinho americano, japonês. E o Brasil tem muita qualidade também. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. Aqui em Petrópolis tem gente muito boa. Vamos trazer aqui, né, Diogo? Aqui em Petrópolis tem gente muito boa. Vamos falar disso. Isso é importante. É questão de... O que acontece?
para ser artista, você tem que ter coragem, oportunidade também, você tem que ter apoio, né? Gente que acredita em você. Então é todo Um aparato um ali, ecossistema verdade. para o artista funcionar, entendeu? Não é eu sou é meio estranho até às vezes falar artista independente. Porque não tem como ser independente não, É cara. verdade, cara. Sempre tem alguém ali. Eu sempre A gente dependo de depende alguma sempre de coisa. alguém, é né? verdade. Não tem como ser independente, né? Dentro do sentido da palavra, assim. É Então, tem todo um meio que faz funcionar ali o quadrinho, né? Então, Agora você, como. Né, você tem um nicho que você desenha. Você também já criou personagens de herói, assim, já pensou, ou já cria, já trabalha com essa. sim, então. Eu escrevo sobre. Não sei se seriam heróis, mas se for colocar dentro se for classificar como heróis, não são heróis americanizados, Boa, né? legal. No sentido de cueca por cima da calça e capa, entendeu? São heróis falhos, heróis do cotidiano, heróis que tem, Anti-heróis. sim, por assim dizer também, são que tem defeitos e que tem qualidades também, que conseguem ser super mesmo tendo uma trajetória ruim, entendeu? Então, eu escrevo algo Diferenciado. eu escrevo algo dentro desse sentido, né? Eu tento. Eu tenho sim, né? Eu gosto de ler sobre heróis, mas eu leio muito mais sobre anti-heróis do que heróis. Eu gosto muito de ler o Mark Millar também. Ele escreve muito bem sobre isso. Eu curto bastante essa pegada assim a galera chama de heróis bebedores de leite, que é Superman, esses caras certinhos, roupinha passada, impecável, então a galera chama de herói bebedor de leite. Eu já não curto tanto esses heróis assim, eu sou mais dos heróis que eu me identifico, não os heróis semideuses. Entendi. Aquele que recebe uma substância e fica. Os heróis porque podem ser os heróis do dia a dia. Isso, heróis Do falhos, né? cotidiano. Como o que eu citei, Não. que salvou a moça, né? Exatamente. Não aquele heróis com caráter questionável e que buscam e que parte da sua trajetória enquanto herói faz parte da sua regeneração enquanto pessoa, não só o herói. A mudança de percepção já é um ato de heroísmo, dentro dessa. Ari, o que você acha dessa, vamos dizer aqui, assim, dos 10 anos para cá, né? Dessa mudança dos quadrinhos para as redes sociais, que hoje em dia a gente vê muitas páginas de ilustradores voltadas para isso. Agora, né, no reality que é o mais, né, assistido aqui do Brasil, tem uma ilustradora contando a história do programa, que foi levada para o programa. O que você acha desses novos formatos, desse formato digital, dessa nova característica, né, dessa nova roupagem? O que você pensa a respeito disso? Então, eu acho que a arte ela vai se moldando conforme o tempo, né? Van Gogh usava a tinta que ele usava porque era a tinta que ele tinha. Era a tinta que ele tinha acesso naquele tempo. Então, às vezes, a percepção de que o auge da arte foi há 60, 70, 100 anos atrás. E não, cara. A arte ela vai se moldando e sendo gerada de acordo com o tempo que a gente vive, né? Então é a percepção artística de cada... O autor, o artista, ele é fruto do seu tempo e das ferramentas que ele possui.
Então eu creio que se Picasso tivesse Instagram, ele ia estar publicando as suas artes Legal. nas redes sociais ali, né? Talvez faria arte digital, talvez faria colagem digital, porque no tempo dele ele não tinha esse recurso digital, mas tinha os recursos que ele usava naquele tempo. Então o artista ele é fruto do seu tempo. Se o público está no Instagram, como eu disse anteriormente, o artista precisa se fazer visto, não só esperar alguém chegar e falar, olha que cara maneiro. Verdade. Mas sim, ele tem que ir atrás do público. Então, eu te encontrei através de Instagram. Isso é bom. Entendeu? Mas se eu não tivesse arte no Instagram, você não teria me encontrado. Exatamente. Você falou, olha que cara maneiro, mas tinha a minha arte ali. Então eu acho que o artista ele precisa trabalhar com as ferramentas que tem, né? E se os meios digitais são a ferramenta que pode proporcionar aí que o artista tenha um alcance maior, acho que tem que usar mesmo. Bacana. Ari, quero te agradecer, o tempo é sempre o nosso inimigo, cara, mas Beleza, irmão. vai ter outra oportunidade, quando tiver lançamento, vem aqui conversar com a gente, que o papo foi muito bacana, é muito bacana conversar com você, que tem um papo, né, Pri? Muito bom. Muito Assim bom. que, pô, deslancha conhecimento pra gente, assim, manda Obrigado, da irmão. fonte pra gente. Muito obrigado. E, cara. cara, coloca pra gente aí na tela aí, por favor, a rede social do Ari, né? Quem quiser conhecer o trabalho dele, mais um pouquinho. Balão Negro, que é Exatamente. Esse é o Instagram da editora. da editora. É isso aí. Bacana. É lá onde tá. Eu tenho ali. A gente coloca um dia sim, um dia não. Tem uma tirinha. Bacana, Um dia é uma tirinha minha, outro dia é uma tirinha do Bruno. bacana. Um dia sim, um dia não tem tirinha. E todos os lançamentos da editora, de quadrinhos impressos, ou eventualmente digitais, vão ser divulgados no Instagram da Balão. Você que está nos assistindo, que gosta de desenhar, que é quadrinista também, pede uma dica aí pro Ari pra ele te dar o caminho das pedras, ou o caminho ou o caminho de cristal. Enfim, um cara que tem uma trajetória muito bonita aí, de conhecimento, de persistência também. Parabéns pela tua Obrigado, obra. irmão. Tá? Sucesso. Obrigado. E depender da gente, estaremos sempre aqui para favorecer a arte e a cultura, que é o que a gente gosta também. Importantíssimo. Muito obrigado a todos. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Queremos agradecer você que nos acompanhou. Até semana que vem estaremos aqui novamente com Saturnália 107. Beleza? Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.